Aleluia! Tudo certo? Tudo lindo? Espero que sim, pela graça de Deus. Estamos aí, mais uma EBD, classe dos adultos, os heróis ou super-heróis da fé. Hebreus 11. O objetivo da nossa lição, então, é meditar agora sobre alguns vilões mencionados no Antigo Testamento. São só alguns, tá? Não podemos mencionar todos. Quisera eu colocar todos os vilões do Antigo Testamento aqui, né? Comentar cada um, mas isso ia ficar meio extenso. Então, eu escolhi pelo menos 5 vilões que eu penso ter sido interessantes do Antigo Testamento. Mas faça você aí os seus prediletos, né? Os seus preferidos. Nosso versículo da semana é: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a honra, glória e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Romanos 2, do 6 ao 8. Muito bem, vamos a algumas definições, né? Na aula passada nós falamos de 5 heróis da fé do Antigo Testamento. E eu esqueci de dar algumas definições. Qual é a definição de um herói? O que é um herói? É uma figura. Herói é uma figura arquetípica, um personagem modelo que reúne em si os atributos necessários para superar de uma forma excepcional um determinado problema de dimensão épica. Então, aquele que se distingue pelo seu valor ou pela sua generosidade, alguém que age para o bem. E um vilão? O que é um vilão? Aquele que não pertence à nobreza. Inicialmente era alguém que morava na vila, longe do castelo. Um plebeu. Tornou-se sinônimo, né, o termo vilão tornou-se sinônimo de um ser indigno, cruel, desprezível, rude, grosseiro e designa uma pessoa que age para o mal. Bom, então vamos hoje pensar em 5 vilões, no mínimo 5 vilões do Antigo Testamento. O primeiro deles é Faraó. Bom, Faraó ou faraós, né? Tem 2 faraós no Antigo Testamento que são terríveis. O título dos soberanos do Egito. Faraó era o rei do Egito, né? Então, um título soberano dos soberanos do Egito. O nome significa a grande casa. Muitos faraós foram sepultados nas pirâmides. Nenhum faraó das Escrituras pode ser com certeza identificado. Claro, à exceção de Faraó Neco, mencionado em 2 Reis 23, 29, e Faraó Ofra, Jeremias 44, 30. Somente nesses 2 casos temos a Bíblia aponta definitivamente os nomes dos faraós daquela época. Mas nestas passagens estão claros ali seus nomes, né? Tanto em 2 Reis como em Jeremias. O que se sabe, especula-se pelos estudiosos da Bíblia, pelos arqueólogos, é que o faraó da opressão, o faraó que mandou matar as crianças dos hebreus, era possivelmente Ramsés II. E o faraó do Êxodo, do tempo de Moisés, era Meneptah II. Então, mas nem todos eram propriamente maus, né? Nem todos os faraós eram propriamente maus. Mas eram monarcas que na cultura deles eram considerados
e adorados como deuses, ou representantes dos deuses na terra. Talvez por isso o orgulho, a prepotência e uma certa crueldade deles. Tudo que eles decretavam, tudo que eles diziam era lei. Então, aí você vê, né? O que eles faziam e diziam, então, era lei. Nosso foco é no faraó que mandou matar as crianças do sexo masculino israelitas que nasciam e deveriam ser jogadas no rio Nilo. E o faraó do tempo de Moisés, que endureceu seu coração e não queria permitir a saída do povo israelita ali da terra do Egito, onde eles serviam, né, e eram escravos e eram torturados, massacrados, né, levando uma vida pesada, difícil, né? Então, esses faraós foram os dois mencionados no Antigo Testamento, mais complicados, né, mais vilões. Então, os faraós. Outro vilão, Absalão. Absalão. Seu nome significa meu pai é paz. O pai dele era paz, mas ele não dava paz para ninguém, né? Terceiro filho do rei Davi, nasceu em Hebrom. Assassinou seu irmão mais velho, Amnon, que violara ou estuprara sua irmã Tamar. Usou para isso de artimanhas e tramas muito melhores que as das novelas da Globo. Celebrado por sua beleza, o cronista o chama de um homem perfeito, da cabeça aos pés. Isso é o que a minha esposa diz no pé do meu ouvido, né? Mas, ao final de cada ano, dizia que cortavam sua vasta cabeleira, que pesava cerca de 200 ciclos. Significa, para nós, cerca de 2,4 quilos. Todo ano, então, ele mandava cortar o seu cabelo. Era o filho predileto, tanto do povo como de seu pai, o rei Davi. Um filho rebelde que tentou usurpar o trono, né, tomar o trono de seu pai à força através de um golpe. Tinha séria intenção de matar seu pai, o rei Davi. Vivia no maior luxo, usando uma carruagem que, adiante dessa carruagem, diz que corriam 50 homens, né, escoltando, correndo à frente, né, tudo com pompa, né, usando muita pompa, muito luxo, e toda a sua beleza exterior não refletia toda a maldade do seu coração, né, de sua alma. Podemos encontrar sua história em 2 Samuel, dos capítulos do 3 até o capítulo 18. Outra personagem, outra vilã do Antigo Testamento, agora uma mulher, né? Jezabel, a rainha Jezabel. Seu nome significa casta. Filha de Etbaal, rei dos Sidônios, era a rainha, mulher do rei Acabe, rei de Israel. Sua história começa lá em 1 Reis 16, dali em diante. Em volta de sua mesa, reunia cerca de 450 profetas de Baal e 400 sacerdotes de Astarote, entidades, deuses dos povos que viviam ao redor de Israel, em Canaã. Eram abomináveis para Deus. Por que Jezabel é uma vilã? Porque ela mandava exterminar os profetas do Senhor, planejou a morte do profeta Elias, ocasionou a morte de Nabote, um vizinho, né, um homem que tinha vinhas, tinha uma propriedade que o rei Acabe se enamorou, né, gostou, era próxima ao palácio, mas que Nabote já tinha muitos anos, era de sua família, e a Jezabel fez de tudo para tomar aquela propriedade, até com mentiras, né, dizendo que Nabote era idólatra, era isso, era aquilo, e conseguiram com fraudes e mentiras matarem a Nabote
para tomarem a sua propriedade. Então foi sem dúvida uma das mais perversas rainhas de Israel e também uma das mais inteligentes ou maquiavélicas. Havia na igreja de Tiatira uma profetisa a quem o Senhor fez menção, usando o nefando nome da sedutora rainha de Israel, né? Apocalipse 2:20, ela é mencionada, né? A tal da Jezabel. Outro personagem, né? Outro vilão do Antigo Testamento é o tal do Amã, um agagita, sendo ministro do rei Xerxes, ou Assuero, rei da Pérsia. Este, Assuero, era casado com Ester, uma mulher judia, prima de Mordecai. Amã acabou sendo exaltado pelo rei da Pérsia acima de todos os outros príncipes, e o rei havia decretado que todos no reino deveriam curvar-se diante dele, diante de Amã, quando este passasse. E ele passou certa vez, próximo a Mordecai, e Mordecai, como um bom judeu, temente a Deus, Deus de Israel, não se curvou perante um homem, né? Não era permitido ao judeu se curvar diante de imagem de escultura, que dirá diante de homem. Aí começou a ira de Amã contra esse tal de Mordecai. E todos os judeus, né? Passou a odiar Mordecai e, por tabela, a todos os judeus, que determinou, né, na cabeça dele: vou arrumar um jeito de exterminar com os judeus. Então, conseguiu ludibriar o rei e fez ele decretar, dar uma ordem para que os judeus fossem, então, os povos ali, né, da Pérsia se juntassem e exterminassem os judeus. Mas só que Amã esqueceu de um detalhe. O rei amava muito Ester, uma de suas esposas, a Ester, a preferida, a predileta, a bela e linda Ester, era judia. E com os conselhos de Mordecai, dos judeus piedosos, então ela entrou, né, diante do rei e conseguiu persuadir o rei a não alterar o seu decreto. O rei não podia voltar atrás no seu decreto, mas reformulou o seu decreto, né? Permitiu que os judeus pudessem usar armas e se defender. E foi isso que aconteceu. Os judeus, então, puderam se defender e inverteram a situação, né? Com a ajuda de Deus, inverteram a situação. E Amã, então, caiu do cavalo e, na sua ira, havia mandado construir até uma forca para matar o tal do Mordecai. E no final, ele foi executado na própria forca que ele mesmo mandou construir. Tudo isso encontra-se ali no livro de Ester, um livro relativamente pequeno, fácil de ler, no Antigo Testamento. Temos também outra vilã no Antigo Testamento, a tal da famosa Dalila. Dalila, seu nome significa delicada. Uma filisteia, foi mulher de Sansão, um guerreiro e um dos homens mais fortes da Bíblia, sendo campeão de Israel e eleito para ser juiz em Israel. É mencionada no capítulo 16 do livro de Juízes do Antigo Testamento. Dalila aceitou o suborno dos senhores filisteus, que pagaram para que ela desvendasse o segredo da força de Sansão. Os povos em volta, principalmente inimigos filisteus, perceberam que a força descomunal de Sansão não era normal, era anormal, era sobrenatural a força de Sansão. Depois de 3 tentativas frustradas,
ela incentiva Sansão a contar para ela de onde provinha a sua força. E aí então Sansão, cansado de tanto embromar, enrolar ela, talvez apaixonado, embriagado de amor, conta que a sua força provém dos seus cabelos, que nunca haviam sido cortados desde o seu nascimento. Tornou-se notória pela sua forma traiçoeira com que dá então o golpe no seu amado. Enquanto Sansão dormia, ela ordenou a um dos seus servos que cortasse o cabelo dele, entregando aos seus inimigos, como se diz, de bandeja, né? Seu nome tornou-se então associado às mulheres traiçoeiras e prostitutas. As Dalilas, que me desculpem, né? Mas é isso que ficou marcado, esse nome. Concluindo, todos estes vilões se recusaram a deixar Deus agir em suas vidas. Escolheram o pecado e não se arrependeram. De início, parecia que o caminho ruim lhes traria algum sucesso, mas no final causou a queda e a derrocada de todos eles. A verdadeira vitória vem ao servir e obedecer ao Senhor, nosso Deus. Fique em paz, fique na comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até semana que vem, se Deus quiser.